Salve, salve a você, desportista, amigo que está aqui conosco no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram, Toque de Craque Esportes e no blog Toque de Craque Esportes, br.blogspot.com. A primeira coisa que eu quero dizer hoje é a seguinte: jornalista esportivo não tem que atacar o outro, não tem que dar opinião. Jornalista esportivo tem que fazer o seu, não dar pitaco no profissional do outro órgão. O que o Mauro César fez aí eu vou citar nome, vou fugir um pouquinho da ética, coisa que eu não faço, mas eu vou fazer porque eu acho que o Mauro César, ele ultrapassa dos limites. O que ele fez com a Renata Ruel ontem, domingo, sei lá, no Twitter dele, foi deselegante. Se ele discorda da opinião dela, ele tem que falar com ela e não publicamente. E o que aconteceu? Ela respondeu à altura. E ela está certíssima. Da mesma forma, eu quero dizer para o seu Milton Neves que ele não tem que se meter no trabalho do colega da Rádio Record, que me foge o nome dele agora. Inclusive é um cara famoso, mas fugiu. E essa semana, né, apareceram aí os arautos do apocalipse do futebol. Né? Semana passada, quando o Flamengo goleou o Vélez Sarsfield lá na Argentina por 4-0 e o Palmeiras perdeu na Arena da Baixada por 1-0 do Atlético do Paraná, a mídia esportiva carioca, não digo a mídia, mas parte da mídia e a torcida do Flamengo já tinha batido o martelo que o Flamengo já era campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Bom, Libertadores ainda não está definido, ainda tem um jogo no Maracanã e o Palmeiras no Allianz Parque. Pode até ser que o Palmeiras não passe, pode até ser também que o Flamengo não passe. Mas é mais difícil, porque ele goleou lá na Argentina. E o time argentino é fraco. E todo mundo diz que o Flamengo já é campeão de tudo. Aí veio o fim de semana. O Palmeiras empatou no sábado com Red Bull Bragantino em 2-2. E aí então a coisa aumentou. Porque o Flamengo amanhã ganha do Ceará 2-0, 3-0. Fizeram bolsa de apostas, torcedores fazendo a aposta em dinheiro. O que aconteceu? No domingo, o Flamengo empatou dentro de casa com o Ceará e não perdeu o jogo, porque o seu Paulo César Zanovelli, a coisa assim, Zanovelli, prejudicou o Ceará. Caso contrário, se não tivesse o dedo da arbitragem, o Ceará teria ganho do Flamengo no Maracanã, o que não é impossível de acontecer, porque o Ceará ganhou o Palmeiras, na época, o melhor time do Brasil, dentro do Allianz Parque, de 3-2. E os arautos do futebol, do apocalipse do futebol, então começaram a dizer que o Flamengo já era tudo. Aí veio fim de semana e a coisa mudou. Eu esperei passar domingo, esperei passar segunda-feira, ontem, para me pronunciar. Porque depois do jogo do Flamengo, os ânimos se acalmaram um pouquinho mais. Ainda teve gente que disse que o Corinthians ia encostar no Palmeiras e que o São Paulo também. O que aconteceu? O Corinthians estava ganhando de 2-0, tomou o primeiro e terminou empatado. Se distanciou mais. E mesmo assim eles ainda acreditam que vão chegar. Se você comparar uma tabela com outra, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, a coisa não está fácil para nenhum dos três. Está mais fácil até para o Flamengo. E veio o jogo do São Paulo, né, em que o São Paulo perdeu, empatou para o Cuiabá, também com a ajuda de arbitragem. Aí quando foi ontem, no final da tarde, eu estou vendo os programas esportivos
na TV fechada, e deu um insight, deu a louca na minha cabeça, não sei onde é que eu estava com a cabeça, de ver aquela coisa chamada Gazeta Esportiva. Aí você vê um jornalista veterano, antigo, que deve estar gagado. Porque o que ele falou ontem é coisa de gente que tem que parar. Eu não sei porque a Gazeta não parou com ele ainda. Porque outros, menos afoitos, estão parados. Pararam com eles. E se eu citar uma lista de nomes aqui, dá para fazer 3 seleções de jornalistas que estão parados. E então, né, além deste senhor, os arautos do apocalipse do futebol já estão aí fazendo prognóstico para o jogo de hoje. Palmeiras e Atlético do Paraná, 3-0 Atlético dentro do Allianz Parque. E amanhã, quarta-feira, Flamengo e Vélez Sarsfield, 5-0 para o Flamengo. Ou seja, são os arquitetos, engenheiros de obras prontas. Arquitetos. É bom lembrar que o árbitro que apita o jogo do Palmeiras não é lá grande coisa, mas é melhor que o que apitou o último da semana passada. O que apita o jogo do Flamengo é excelente. Mas é bom lembrar que, além do campo, existe lá numa cabine uma coisa chamada VAR. E aí os arquitetos, engenheiros de obras prontas, os arautos do apocalipse do futebol, começaram a fazer as suas bolsas de aposta. Então, o resultado é o seguinte: para os arautos do apocalipse, o Palmeiras já está eliminado, vai perder hoje por 3-0 dentro do Allianz Parque. Filipão vai passar para a final e o Flamengo vai fazer 5-0 dentro do Maracanã amanhã. Para os arautos do apocalipse do futebol. É melhor esperar. É difícil do Flamengo perder? Sim, porque ele abriu uma vantagem muito grande. Mas eu já vi esse filme outrora, não com o Flamengo, mas com outros times. O meu próprio Palmeiras, numa Copa Mercosul, foi para o intervalo ganhando de 3-0 e terminou o jogo 4-3, perdeu o título quando o Romário fez 4 gols. Eu já vi isso com o Palmeiras. Já vi isso com outras equipes também. Então é bom que os arautos do apocalipse do futebol fiquem no cantinho deles, porque futebol se ganha no campo. E outra coisa, tá ficando chato ver programa esportivo. Aliás, eu não estou vendo nenhum. Eu só vejo quando é na TNT. Porque, olha, não dá para aguentar Band, ESPN, antiga Fox, Gazeta, Rádio Jovem Pan. Não tem como aguentar, ouvir mais isso, assistir, presenciar isso. São os arautos do apocalipse do futebol. Eu sou de uma época em que o jornalista dava a opinião dele limpa, livre, imparcial. Hoje não. O jornalista dá a opinião de acordo com o coração. E aí a gente sabe o que acontece. Nós vimos isso ano passado, todo mundo dizendo que o Flamengo já era campeão da Libertadores e acabou. Aí disseram assim: ah, mas foi um gol de sorte, o Andrés entregou o jogo. Não existe isso. O jogador não entrega jogo. Foi um lance mesmo de azar dele e sorte do Davidson. O Palmeiras ganhou contra o Santos porque foi sorte, porque o Cuca atrapalhou. Não existe isso. Futebol é ali nas 4 linhas. Tá? Então é bom que estes senhores prestem atenção, porque a função de jornalista esportivo ela está perdendo a credibilidade, a moral e a confiança, porque tem jornalistas que vão para a rádio, para a televisão, para o jornal, ou para a internet, ou para qualquer lugar onde eles atuam, com a camisa do clube por baixo, torcendo.
Nós estamos aqui para falar o que vimos, aquilo que a gente vê, não aquilo que a gente quer que aconteça. A função de jornal, quando se forma, se faz um juramento de ética. E eu não estou vendo ética em muita gente. Infelizmente, tem que se citar nomes. E eu vou citar aqui uma lista de nomes assim que acabar Copa do Brasil e Libertadores. Vai-se bem.